Posso explicar? Pessoal, na aula de ontem, a gente falou que a farmacologia é o estudo das drogas, correto? E aí você vai chamar os medicamentos que você vai tanto trabalhar de remédio, correto? Correto. Não não chamem de remédio porque é um termo muito vulgar, correto? Por quê? Remédio não tem um princípio, aliás, pode ter um princípio ativo, mas pode não ter. Lembra da história lá do chocolate? Eu vou correr quando estou estressado, é mentira. Mas aquilo ali pode ser um remédio, né? Aquilo que faz bem, uma coisa subjetiva. Entrar no TikTok me deixa muito feliz. É um remédio. Para você também, né? Então, remédio é um termo que você vai banir da sua formação, né? Como técnico de enfermagem. Você vai usar bastante medicamento ou até mesmo droga. Não existe problema você falar o termo droga. Não deixe de ser uma droga, tá? Não é à toa que as farmácias se chamam Drogaria. Drogarias, né? E aí, eu comecei falando que a farmacologia, ela, para você a gente começar a entender a farmácia, ela é dividida em duas grandes áreas, né? A farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética, sem olhar no caderno, ela é dividida em 4 etapas. A farmacocinética, ela fala sobre o trajeto do fármaco no organismo, correto? Independente da via de administração, vai ter essas 4 etapas. Qual é a primeira etapa? Absorção. A absorção. Aquele fármaco precisa ser absorvido para chegar onde? Sangue. No sangue. Independente se é via oral, né? Se é via tópica, se é intramuscular, se é subcutânea, aquele fármaco tem que chegar no Sangue. Né? Primeira etapa da farmacocinética. Esse fármaco está entrando no organismo, ele está sendo absorvido para chegar no sangue. Chegou no sangue, o sangue está dentro de uma circulação sistêmica, né? Qual é a segunda etapa? Distribuição. Aquele fármaco vai começar a ser distribuído no organismo, devido a essa circulação sistêmica do sangue, correto? Uhum. Então, segunda etapa, distribuição. Terceira etapa. Metabolismo. Biotransformação ou metabolismo, não tem problema. Você pode usar qualquer um dos dois, tá? O que seria aí a biotransformação? Catabolismo ou anabolismo. Hã? Não é o catabolismo ou anabolismo? Isso pode acontecer antes do fármaco agir, antes da farmacodinâmica acontecer? Pode. A degradação daquele fármaco pode acontecer antes daquilo ali ter uma ação. E se tiver uma ação? Em algum momento aquilo ali vai ser degradado, correto? Então a terceira etapa, que é a biotransformação, o metabolismo, a degradação daquele fármaco, em algum momento vai acontecer, correto? Seja antes dele ter a ação dele, antes dele achar o receptor dele, ou depois. Ele entrou na circulação, começou a ser distribuído, se ele se deparou no fígado, já era. Uma parte daquilo ali vai ser destruída, correto? Uhum. Então daqueles 500 miligramas de pirona, 500 miligramas vai fazer efeito? Não. Não. Uma boa parte já vai ser degradada antes de gerar o efeito, correto? E aí, falamos de 3 etapas. A primeira é a absorção. O fármaco precisa chegar no sangue. Chegou no sangue, esse fármaco está sendo distribuído, segunda etapa. Terceira etapa ele teve a ação dele e agora ele vai ser metabolizado, quebrado, destruído, virou metabólico, pecinhas, né? Aquelas pecinhas vão ficar para sempre no sangue? Não. Vão ser eliminados. Excreção. Excreção. Aqueles metabólitos vão ser eliminados. Qual é a principal via de eliminação dos metabólitos? Urina. Urina. Né? A urina vai sair bastante restos de fármacos. Só pela urina? Não. Fluidos corporais. Fezes, suor, lágrima, leite materno. Dá um exemplo, ninguém perguntou sobre isso, essa pergunta sempre existe, né? Uma das coisas que estava lá com o fluido corporal é o leite materno. E aí, aqui eu falei para vocês que os fármacos são drogas, né?
Mas se a gente pensar nas drogas lícitas, ilícitas, né, as drogas recreativas, as psicoativas, vamos dizer assim, também são drogas, também são químicos que geram alterações, né? E aí, se está sendo eliminado no leite materno, e aí? Tá sendo passado pra criança, ué. Mas é aquela droga íntegra que vai Não. para o dentro? Não. Ela foi Metabolizada. metabolizada, né? Para ser Sim. estar sendo eliminada pelo leite materno, ela foi quebrada. Então, assim, é preocupante? É. Porque aqueles metabólicos também não faz bem para a criança. Mas não é aquela droga íntegra, tá? A criança que está fazendo, por exemplo, a mãe faz uso de álcool e a criança está fazendo aleitamento, essa criança vai ficar bêbada? Não. Porque aquele álcool também vai ser degradado, tá? Boa pergunta. Ó, entramos no cannabis, né? A cannabis, né? Maconha, ela tem poder medicinal, né? E aí, para preparo farmacêutico, ela funciona super bem, tem a finalidade ótima para a nossa intestina. O problema é aquele da questão do fumo, né, da maconha, a questão de como aquilo está sendo preparado, né, e dependência química, né, com neurotransmissores, no caso da maconha, não existe. Quer dizer que uma pessoa não é dependente? Não. Não. Por quê? A pessoa que tem dependência de maconha não é uma dependência química, é uma dependência psíquica e emocional. É uma pessoa dependente. É igual uma pessoa, por exemplo, um garoto que é viciado em videogame. Uma pessoa que é viciada em comer, né? Então a pessoa tem vícios. A pessoa que se vicia em maconha é por causa desses comportamentos. Não tem uma resposta química. É diferente do crack, é diferente da cocaína, tá? E a maconha ela serve como tranquilizante, né? É para deixar essa pessoa letárgica, calma. E aí, para algumas pessoas, isso vai funcionar como algo recreativo, né? Para quem gosta, tá? Lembrando que nosso país está com algumas legislações novas, né? Em alguns outros países, a maconha foi legalizada há muito tempo. Basta saber como é que a população vai lidar com isso. Na minha opinião, isso é opinião minha, tá? Posso estar muito enganado. A gente vive um país onde o tráfico de drogas é altíssimo, né? Legalizar a maconha seria uma forma de enfraquecer o tráfico. Também. Quer dizer que ele vai acabar? Obviamente Não. que não, né? Mas ia ser mais caro. Seria uma forma interessante, né, muito bem pensada no governo, que tentar quebrar as pernas do tráfico para tomar uma ação. E arrecadar Agora, impostos. Não adianta só legalizar a maconha e fazer nada, aí nada muda, né? Eu já fui para alguns países com a maconha legalizada, e aí eu fiquei assim, gente, as pessoas vão ficar fumando o tempo todo dentro. E aí eu não via uma pessoa fumando. Aqui ia ficar. Aqui sem ser legalizado, tu anda na rua e vê. Olha, meus pais moram aqui na Pavuna, eu vejo muito mais do que meus pais que Aí tem até a loja, né? Na Bolívia também é legalizado e eu não vi essa loucura toda. Porque a população acaba sendo mais educada, o governo acaba batendo mais nessa tecla da educação. Existe, tipo assim, tal, não, que eu acho que tem até cognitivos perdidos, Na Bolívia lá também é tranquilo, tem até chá de coco. Tem doce, tem Bala, doce, tem tudo, brownie, Chá. pirulito, o que você quiser. E criança não come não, né? Mas Não, é maior. E eu ficava assim, gente, vai ver as pessoas fumando. Vejo mais gente na Pavuna que sei lá. Amanhã eu já acordo já o filho da minha vizinha lá. Já charrando dele. Não, no caso da cocaína,
pra fica que puta ainda. Não preciso nem botar despertador. essas Despertador outras é ele. drogas, elas já geram dependência química, tá? É a pessoa literalmente se sentir dependente daquele químico por causa da alteração fisiológica, tá? Acontece inclusive com o cigarro, com a nicotina, né? Essa pessoa fica dependente da nicotina para ela ficar calma, para ela ficar Porque eu tranquila. vou ler isolado, Ela já não tem mais nenhuma pessoa que deixa ela calma. Então ela usou outra nicotina, ela precisa da nicotina para ficar calma, né? Se ela não tomar, não Isso é uma dependência química. Coisas que Ela são tá dependência química são legalizadas. extrato. Cafeína, café, Se ela tomar café 2 vezes são reversíveis. Café gera dependência química. Sou viciada em várias coisas. Remédio controlado, café. O problema é a dificuldade de cada um, né? Eu assumo que eu sou viciada em Coca-Cola. Açúcar gera dependência química. Falta de vergonha na cara. Nossa senhora, bebo Eu muita não tenho Coca-Cola. certeza se ele gera dependência química, mas Os ele... meia-noite, os felizando o marido para ele comprar uma Coca-Cola. Coquinha. Meia-noite, estava bebendo Coca-Cola. Eu falei pra ele que eu me senti muita dor, você dava uma coquinha para melhorar. É isso, a maconha fumada, né? O da maconha. Porque qualquer coisa, né? Fumaça, no geral, você inalando, você está danificando seus brônquios, seus bronquíolos. E aí o problema da maconha pode não gerar uma dependência química. Né? Mas dá problema sim, tem danos. Né? Não vai achando que não tem dano, porque tem um monte. Para de esquecer. Começa a esquecer. Enfim, se der tempo a gente faz uma aula só sobre drogas lícitas e ilícitas. Eu falei pra vocês, né? Eu tive uma disciplina na faculdade que eu achei incrível. Que era professor, tenho certeza que ele usava um negocinho. Então, professor Que era professor de farmacodependência. Era farmacologia, mas para falar de dependência química. E aí cada aula era um elemento diferente. Nada melhor que um usuário para dar o seu Falar com propriedade, né? falar com propriedade da É, situação. tudo em excesso, né? Apesar que existe... Tipo, igual ela falou, esse bagulho de esquecer e o excesso. Tipo, sim. Tipo assim, eu já fumei uma coisa todo dia. Eu esquecia muitas coisas. Mas depois que eu parei... Agora tu fuma só dia sim, dia não. E tipo, sabe, dosar, sabe? Tipo, fumar direto, assim, vai começar a esquecer, vai ficar, não. E tem a questão de algumas gerarem uma dependência muito maior. Porque elas são muito misturadas, né? É. Tipo de coisa, né? O quê? Direto no pé. Mas essa experiência Eu já quase perdi amigos para o crack, para cocaína. Amigos assim, Deus não me é livre. pessoas marginalizadas, não, pessoas formadas, pessoas como nós, que resolveu experimentar e foi válido. Mas tipo assim, tem a ver com o psicológico de cada um, alguma coisa. Sim. Porque tem um que vicia mais do que o outro, um de uma Bastante. vez já está afundado e o outro Que já tem muito a ver com a anos. psique emocional, né? De essa pessoa se sentir dependente de para aquilo ali, para ela uma coisa foi prazerosa, ela quer repetir aquele prazer, até gerar uma dependência química também demora. Ó, a mãe da filhada da minha filha, um casal, eles começaram fumando maconha, chegou um ponto que eles foram para cocaína e agora estão no crack e abandonaram os filhos e eles viraram cracudo, catando lixo, eles estão numa situação deplorável. A mulher tá magra, parece um palito, só tem cabeça, entendeu? Foi uma evolução muito rápida deles. Muito rápido da maconha. O erro dela foi ter saído só do natural. Foi uma evolução muito grande. Aí ela os tivesse filhos ficado que só na sofrem, maconha, então, eu tava pelo conceito nisso. que tem lá, o avô que está cuidando das crianças. E tem alguns que a gente não fala muito. Né? A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com certos preconceitos, né? Porque quando a gente fala de, por exemplo, maconha, né? É uma coisa muito marginalizada, né? Droga de preto. E Tanto que a aí, pessoa fala, quando aquele você maconheiro lá. lida com públicos mais elitistas, né? Existem drogas muito mais complicadas, muito mais problemáticas, por exemplo, a cocaína, Que é droga de rico, cocaína é droga de rico.
Droga sintética. É para manter, filho. O professor tem uma amiga que ela é camareira no Fazano. Ela disse que esses artistas vêm pra cá, pro Rio, eles mandam, tem gente que leva droga pra eles lá. Eles ficam trancados, tipo, 2, 3 dias dentro do quarto do hotel, de ninguém poder entrar, nem para limpar, só usando cocaína. E tu viu aquela mulher da ketamina que morreu também? Que doideira. A ketamina no Fazano. Ela deve ver muita coisa. Deve ver muita coisa. As pessoas assim que tu imagina que nunca sabe aquela coisa suave? Mas acho que não é dela. Como que faz? Tá na cara dela. E ela não come comida normal como a gente, ela come comida bufada. Comida bufada, comida ruim. Não come Ah, tem probleminha. Sim, mas é causa eminente, porque eu estava vendo lugar que o boliviano imaginava aqui só. Se fosse chiclete. Não sei se Eles imaginavam naturalmente, todos os bolivianos. Eles devem ser, eles devem ter uma São Paulo, folha de pau. Acho que a natureza, mas eu estava vendo embaixo de mim. Ele era uma Oi, Oi, e aquela substância que aquela menina morreu, aquela ketamina, aquilo é algum tipo de remédio? Tu viu esse caso? Da Dídia? Eu vi, Da ketamina, cetamina, ketamina, não sei. Isso é remédio? Então, mas isso é um remédio? Isso é o quê? Ou é droga mesmo? é anestésico de cavalo. Ah, tá. isso não é mais não. É, eu sei. Aquele negócio que era legalizado antigamente, lança perfume, que era de carnaval, mas era diferente. Não, eu sei, eu falo Salvador e dá do mesmo jeito. Lança é diferente do Loló. O Loló é tipo baixamento. Da minha vizinha morreu um Loló. Nunca tirou Loló, sério? Mas vamos lá. Oi? Eu ia falar isso. Não. Histórias. Uma amiga minha de criança, tá, cara? Enfim. Farmacocinética, então é um trajeto. Né? Desde a absorção até a excreção. E a farmacodinâmica é o quê? A interação. Ela está acontecendo ali, né? Logo depois que foi absorvido e distribuído, a farmacodinâmica acontece. Tá? É a interação do fármaco com o receptor. Que receptores são esses? Esses receptores celulares. Tem a membrana plasmática aqui, em volta da célula. Lembra que eu comentei lá na descrição que a membrana é feita de bastante lipídio, bastante gordura, né? Então, essas caldinhas aqui que eu desenhei, é tudo lipídio, é tudo gordura, ou seja, a sua membrana da sua célula é repleta de lipídio. Mas também tem estruturas ali no meio, isso aqui, são proteínas. E aqui são receptores de proteínas. Muitas das vezes as proteínas são portas de entrada, para coisas entrarem na célula e coisas saírem da célula. Mas sabe o que é um receptor? É literalmente como se fosse uma fechadura. É relação chave-fechadura, tá? Aquela proteína tem uma fechadura, correto? Nessa fechadura aqui dessa proteína, entra essa chave? Não. Entra essa chave aqui? Não. Mas existem outras proteínas naquela célula outras proteínas para esses receptores se encaixam, tá? Cada proteína vai ter a sua própria
fechadura para receptores se ligarem. A maioria desses receptores são químicos que o nosso corpo já tem. Nosso corpo já produz naturalmente. Sendo que vamos dizer que seja um químico, um agonista ali para entrar sódio na célula. As nossas células estão precisando de sódio. Tá? E aí tem uma quantidade daquela chave normal no nosso corpo. Está sendo suficiente? Não, eu preciso tornar um fármaco sintético que aumente aquelas chaves para abrir mais portões para o sódio entrar. Então existe aquilo que a gente está chamando como se fossem os fármacos, as coisas sintéticas que foram produzidas por uma indústria farmacêutica, o nosso corpo já produz naturalmente, na maioria das vezes. A gente só faz uma reposição sintética para aumentar as chances de alguma coisa estar acontecendo, essas portas de proteínas estarem abertas. Tá? Porque a maioria dessas substâncias, elas só vão ter efeitos dentro das células. Então precisa abrir essas portas dessas células. Vamos dizer que sejam células reservatórias de neurotransmissores. Né? Então, para liberar aqueles neurotransmissores, eu preciso abrir a porta, né, daquela célula para liberar aqueles neurotransmissores. Para isso, eu vou usar um fármaco que vai ter essa ação. Deu para entender? Farmacodinâmica é uma relação entre o fármaco, que é a chave, e o receptor, né, que é uma proteína da célula, que é a nossa fechadura. Correto? Então aqui está se ligando perfeitamente. Ó, deixa eu ver se vocês entenderam isso aqui. Mesmo formato, correto? Mesmo formato. Vou dar um exemplo mais prático, que é da insulina, que vocês já entenderam, né? O que a insulina faz? Ela abre a porta da proteína para a entrada do açúcar na célula, né? Esse azul é a quantidade de insulina que eu estou produzindo para o meu corpo, né? O açúcar entrar na célula. Eu estou hipoglicêmico. Eu estou hiperglicêmico. Eu estou cheio de açúcar no sangue. E por que eu estou hiperglicêmico? Esse açúcar não está entrando nas minhas células. Por isso que meu sangue está cheio de açúcar. Eu preciso fazer com que esse açúcar entre nas células. Quem vai fazer isso? A minha insulina. Sendo que eu estou com um dano pancreático. E aquele dano pancreático está fazendo que eu produza pouca insulina. Está vendo as bolinhas azuis? Ela vai abrir o receptor? Vai. Ela até vai, ela está aqui. Né? Mas tem uma quantidade suficiente para botar esse açúcar todo para dentro? Não. E aí eu preciso fazer uma administração via oral, não vai ser reposição de insulina, né? Uma administração via oral que vai induzir o corpo a produzir mais insulina de forma sintética. Ele vai induzir que o corpo produza mais insulina para abrir mais portas, entendeu? Então a farmacodinâmica é só essa interação entre fármaco e receptor. Foi? E aí a gente tem esses dois nomes, agonista e antagonista, tá? O que o antagonista ele faz? O fármaco agonista ele gera uma ligação perfeita com o receptor e ele gera um efeito biológico. Vamos dizer que eu estivesse, essa porta aqui estivesse trancada, tá? Trancada. Não podemos sair daqui. Olha que legal, né? Nós somos os químicos que precisam entrar aqui na célula ou sair dessa célula, né? Nós somos os químicos que precisam sair dessa célula. Para sair dessa célula, a gente precisa de quem? Dessa chave, né? Que é o nosso agonista. Por que é o nosso agonista? Porque ele vai encaixar perfeitamente aqui ao receptor e vai abrir, gerando um efeito biológico, permitindo que a gente saia, correto? Agora, cadê aquela chave, João? A minha? A gente tem. Eu não quero essa chave. Vou fazer isso não. Ó. Agonista receptor. Até encaixou aqui, tá vendo?
O fármaco encaixou no receptor. Mas está abrindo essa porta? Esse aqui seria quem? O antagonista, tá vendo? Ele encaixou aqui, mas ele não gera um efeito biológico. Agora, se eu tivesse encaixado daqui, o agonista ia abrir, ia gerar um efeito biológico. O antagonista consegue fazer isso? Não. Ele encaixa, Não. mas ele não gera nenhum efeito biológico. Tá? E muitas das vezes, além dele não gerar um efeito biológico, o que ele está fazendo? Bloqueia. Ele está bloqueando a ação do agonista. Botei um antagonista aqui, estou com a chave dessa porta. Eu consigo encaixar ela ali agora? Não. Não, porque o antagonista está ali, conectado ao receptor. Né? Então o antagonista ele tem esse papel de, além de não gerar um efeito biológico, ele bloqueia a ação do agonista. Deu para entender isso? Deu. Graças, pode ser sincero. Eu aguento. Eu aguento uma coisa pra você. O que acontece se tipo só um antagonista ficar lá? Só um antagonista? Não, se tipo só o antagonista ficar lá e não conseguir entrar o agonista. A ação daquele químico não vai ter efeito. É isso aqui que está acontecendo. Ó, o efeito biológico. O agonista sozinho, né? O efeito biológico está 100%, está acontecendo. Entrou a presença de um antagonista, o agonista já não consegue mais fazer efeito, ou a quantidade de efeito começa a diminuir. Ó, entrou um antagonista aqui. O efeito biológico é o quê? Abrir a porta, né, para os químicos aqui saírem, vocês. Se o antagonista está conectado aqui, isso vai estar acontecendo? Não. Não. Então tem químicos que estão bloqueados aqui dentro, correto? Isso está acontecendo em todas as células? Não. Por isso que ainda existe um efeito biológico. Ele vai ter um antagonista para fechar todos os receptores. Isso não existe também. Mas isso vai gerar tipo algum tipo de complicação? Não, tem muitos fármacos de propósito que eles servem para isso. São fármacos antagonistas. Eles servem para bloquear receptores. Tem alguma coisa que está acontecendo em excesso ou que não era para estar acontecendo, e aí essa pessoa toma um fármaco que é um antagonista, que é bloqueador. Ele vai bloquear os receptores. Mesmo. O agonista, todo mundo entendeu o que o agonista faz? Sim. Ele vai gerar um efeito biológico, né? Pensa que é a chave dessa forma, né? O agonista, ele vai gerar um efeito biológico. Ele pode ter um encaixe perfeito, e a gente vai chamar ele de agonista integral, porque ele vai gerar 100% daquele efeito biológico, ou ele pode ser um agonista parcial. Significa o quê? Ele até finge que é a chave dentro dessa porta, tá? Agonista encaixou, ele abriu a porta. Não abriu tudo. Vai passar quem aqui? Só os magrinhos, correto? Os gordinhos vão ficar para trás. Então gerou um efeito biológico? Gerou. Mas foi total? Não, foi parcial. Por isso que ele é um agonista parcial. E não me julguem, quem fala isso é a farmacologia, eu briguei com os farmacêuticos que fizeram isso, tá? Mas existem os agonistas inversos. Que aí vira quase o outro, né? O papel dele é idêntico ao antagonista. A grande diferença é o quê? Ele se encaixa perfeitamente aqui. Ele poderia abrir essa porta. Mas não abre. Ele é o agonista inverso. Não gera efeito biológico. Por isso que nesse gráfico aqui, ó, o efeito biológico ele não sobe, ele desce. Ele está assumindo posse como se fosse um antagonista. Tá? Todos os medicamentos que você toma, ele está dentro de alguma dessa classificação. Ele é um agonista integral, ele é um antagonista competitivo, não competitivo, não falei ainda. Tá? Ele entra dentro de alguma dessa classificação. Ok? Quem é que gera um encaixe perfeito ao receptor e gera um efeito biológico? Agonista. Agonista. Gera um efeito biológico. Agonista. Quem se encaixa ao receptor não muito bem e não gera um efeito biológico? Antagonista. Antagonista. Se ele encaixa perfeitamente ao receptor e
abre as portas daquela proteína, gerando um alto efeito biológico, ele é um agonista o quê? Integral. Integral. Se ele se encaixa perfeitamente no receptor, mas ele abre parcialmente aquele receptor, ele é o quê? Parcial. Um agonista parcial. Se ele se encaixa perfeitamente, mas ele não gera nenhum efeito biológico, não abre a bola. É um agonista inverso. Acho que agora a expressão que você melhorar. O antagonista, ele é simplesmente essa chave aqui, né, que não é dessa porta. Vai gerar efeito biológico? Não vai. A questão é que ele está bloqueando a ação do agonista. Correto? Eu tenho a chave, pensa que essa chave quebrou. Né? Essa chave quebrou aqui dentro. Já viu essa experiência péssima? Já. A chave quebrou aqui dentro. E agora eu preciso com a chave aqui real, nosso agonista, e ele não consegue entrar. Por quê? Tem uma chave bloqueando ali. Né? Por isso que a gente não está conseguindo encaixar a chave real, o nosso agonista. O antagonista também é produzido, tá? Para bloquear receptores. A função dele é bloquear receptores. Tá? A diferença dele é que ele bloqueia receptores de duas formas. Ó, aqui estão os agonistas que querem se encaixar ali no receptor, correto? Veio o antagonista que está em azul e se encaixou aqui no meio. A chave que não era daqui se encaixou aqui. Intrometido. Vai gerar um efeito? Não. Não. E está bloqueando a ação dos agonistas, correto? Certo. Por isso que ele é um antagonista competitivo. Deu para entender por que Ele é o vilão da competitivo? novela. Ele está competindo com os agonistas. Ele se encaixou ali e agora os agonistas não conseguem entrar mais ali. É a mesma coisa que o antagonista não competitivo? Não. O antagonista não competitivo, ele não se encaixa no receptor, ele se encaixa, por exemplo, na base ali, e ele muda a estrutura do receptor. Tá vendo que a estrutura está mudando do receptor? Agora os agonistas conseguem se encaixar aqui? Não conseguem. Não. Então existem esses dois tipos de antagonistas. Antagonistas competitivos, que vão se ligar ao receptor e vai impedir a ação dos agonistas, e tem os antagonistas não competitivos, que eles se ligam na base do receptor e mudam a estrutura do receptor. E também vai impedir que o agonista se ligue ali. Agonista. E aí, gente? Isso aqui é de forma bem simplória, tá? O que é farmacocinética e a farmacodinâmica. É um resumo. Porque existem outras coisas que eu poderia abordar, sendo que não vai dar tempo e também não vale a pena para o nível técnico de enfermagem. Mas se alguém aqui já pensou em fazer farmácia, né? Ou até outras áreas da saúde, como por exemplo a biomedicina, é isso aqui muito mais a fundo, tá? Por exemplo, eles estudam uma escala. Esqueci o nome da escala. É um nome francês, nome esquisito, tá? Que estuda o tipo de ligação do agonista com o receptor. Se é uma ligação fraca, forte, média, intermédia. É tudo muito mais complexo, tá? Aqui ele só está falando para vocês. Existe um agonista e um antagonista. Quem gera efeito biológico? Agonista. Ele pode ser integral, ele pode ser parcial, ele pode ser inverso. Não gera efeito, né? Quem não gera efeito, não tem encaixe perfeito. Antagonista. Antagonista. Não gera um efeito biológico e ele bloqueia a ação do agonista. Seja se ligando diretamente no receptor competitivo, ou seja, mudando a estrutura do receptor, o não competitivo. Foi? Uhum. Esse fármaco vai ficar para sempre aqui? Por exemplo, o antagonista se ligou aqui e vai ficar para sempre aqui? Não. Ou o agonista se ligou e vai ficar para sempre aqui? Não. Em algum momento ele vai se desprender. E aí vem a questão da ligação. É uma ligação forte, ele vai ficar muito tempo ali. É uma ligação fraca, ele vai ficar menos tempo. Vai se soltar. Opa, entrou de volta na circulação sanguínea. Passou pelo fígado, o que aconteceu com ele? Metabolizou. Foi degradado, foi metabolizado. Então aquilo ali vai ser metabolizado e daqui a pouco vai ser eliminado também. Então, ó, a farmacodinâmica, deu para entender que ela está acontecendo ali no meio da farmacocinética? Foi absorvida, daqui a pouco começa a farmacodinâmica,
isso aqui se desprende, né? Vai para a corrente sanguínea, vai ser metabolizado e excretado, determina a farmacocinética. Tá? Farmacocinética é o trajeto e farmacodinâmica é a interação do fármaco com o receptor. Beleza. Foi? Muito difícil? Um pouco. Eu quero preciso entrar em números hoje. Aí, Anto, vai Tá. acabar com a gente. Acho que eu não vou nem passar o seu dirigido hoje. Pelo menos conversão de medida. Posso pagar? Pode. Cara, você começa a chamar.